Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês. Estamos dando início, ao nosso curso Santos e Suas Histórias, curso livre introdutório sobre a história da cidade de Santos. Passando primeiro para me apresentar um pouco, quem vai participar, ministrar, esses 5 encontros que nós iremos ter ao longo do mês de fevereiro. Eu, Gustavo Carreira Chagas, para quem não me conhece, sou formado em jornalismo e em história, ambos pela Universidade Católica de Santos, aqui em Santos. Fiz pós-graduação em Patrimônio e Cultura do Brasil Contemporâneo na Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente atuo como historiador no Arquivo Intermediário da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Além disso, também irão participar dos nossos encontros. Nesse primeiro encontro ainda não, mas a partir do segundo encontro vamos ter a presença da historiadora Karime Mussali, que também é formada em História, graduada pela Universidade Católica de Santos, mestranda pela USP, Universidade de São Paulo, e igualmente trabalha na Fundação Arquivo e Memória, no Arquivo Permanente. Bom, pessoal, vocês já devem ter visto todos, Nós teremos 5 encontros, uma trajetória breve sobre a nossa cidade de Santos, sobre a evolução política, econômica e social. Lógico, como o próprio nome diz, o nosso curso ele é um curso introdutório, Igualmente seria quase impossível a gente resumir a história de Santos em todas as suas vertentes em apenas 5 encontros. Então, nós, como vocês viram na matriz curricular que foi enviada por e-mail, nós priorizamos alguns tópicos da história de Santos, desde o seu período colonial, dos antecedentes, até o início do século XXI. E vamos falar, a gente vai conversar um pouco, a gente vai formular algumas questões sobre a evolução da nossa cidade, sobre as questões econômicas, as questões políticas, a evolução política, principalmente no século XX, da nossa cidade de Santos, e alguns aspectos sociais também da cidade, A presença da imigração a partir do final do século XIX, a força, foi a nossa força motora do Porto de Santos, o papel da mulher na construção política e cultural da cidade, Isso quem vai falar um pouco mais vai ser a Karime, o movimento abolicionista, enfim, a gente tem uma série de gamas aí de assuntos para tratar durante esses encontros, Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre a Santos no seu período colonial e imperial, até a segunda metade do século XIX, quando a nossa cidade começa a ter um impulso maior a reboque da economia cafeeira e das modernizações que vão acontecendo. Mas a gente vai focar mais nessa primeira aula do nosso curso no período colonial até o desabrochar, digamos assim, da cidade, as transformações que vão moldá-la e que a cidade vai se expandir do seu centro histórico em direção às praias. Então eu preparei uma apresentação aqui de PowerPoint, temos alguns textos também de complemento que eu vou estar enviando para vocês por e-mail ao término dessa aula, mais ou menos entre amanhã e sexta-feira já todos devem estar recebendo, que é a nossa bibliografia. Trabalhamos com principalmente memorialistas, historiadores
de história regional da nossa Baixada Santista. Então a gente está baseando muito em cima de historiadores como a doutora Vilma Terezinha, Valdir Rueda, alguns memorialistas, né, como Frei Gaspar da Madre de Deus, Alberto de Souza, mas vocês vão ter acesso a essa bibliografia complementar logo no término dessa aula, mais ou menos até sexta-feira. Todos já devem estar recebendo isso por e-mail. Bom, então vamos lá. Eu fiz aqui uma apresentação de PowerPoint para vocês acompanharem. São alguns tópicos. A gente vai estar discutindo um pouco alguns desses tópicos, né? Qualquer dúvida, nós temos o chat aberto aqui. Qualquer questões que vocês tenham, que vocês queiram perguntar, o chat vai estar aberto. Conforme o final da aula, os últimos 15, 20 minutos, eu vou tentando responder todas as questões que ficaram, as eventuais dúvidas, enfim, qualquer coisa que tenha ficado ainda em aberto. Bom, vou colocar aqui a apresentação para vocês, a gente acompanhando por essa apresentação aqui. Só um momento. Apenas um momento aqui. Gente, desculpe se eu estiver demorando um pouco, se vocês tenham ouvido algum ruído no início. É uma ferramenta nova para mim, o Google Meet. Estou usando. Acho que todo mundo, né, nessa pandemia está aprendendo a lidar ainda com isso, quebrando um pouco a cabeça, mas conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo melhor com a tecnologia. Só um momento que eu vou abrir aqui a apresentação. Agora foi. Acho que todos estão vendo agora, né? Todos estão. Quem não tiver porventura conseguindo acompanhar os slides, pode colocar aqui no nosso chat, mas eu habilitei aqui, acho que todos estão vendo. Bom, começando a nossa aula, né? A gente vai falar um pouco sobre os antecedentes da nossa cidade, o início da nossa povoação, né? Eu não vou me alongar muito aqui, pegando desde da fundação de São Vicente. Não vou fazer uma introdução muito ampla, né? Mas a nossa história como vila, como cidade, está intrinsecamente ligada a São Vicente, né? E ao início da colonização portuguesa no litoral brasileiro. Então, alguns marcos que nós temos da ocupação do litoral paulista, né? Além da expedição de Américo Vespúcio lá em 1501, 1502, que foram os primeiros europeus que passaram aqui pela nossa região, né? Costearam o Brasil desde mais ou menos do Rio Grande do Norte até ao sul, né? A gente tem o estabelecimento, a fundação da Vila de São Vicente em 1532. Já tínhamos um povoado lá, né? Com alguns degradados, até tínhamos o Bacharel de Cananéia, Antônio Rodrigues, João Ramalho. Mas nós temos em 1532 a oficialização, né, da Vila de São Vicente por Martim Afonso de Souza, que veio numa expedição bancada pelo rei português Dom João III, né, para estabelecer a colonização do litoral brasileiro. Com a fundação da Vila de São Vicente, nós temos um embrião da colonização aqui no nosso litoral paulista. Então a gente vai ter a partir da fundação de São Vicente uma presença portuguesa, e conforme o tempo vai passando, essa presença
ela vai se expandindo para outras partes da ilha de São Vicente. Porque São Vicente, a gente tem que lembrar, Baía de São Vicente, onde ficava a vila original, nas proximidades ali da Praia do Gonzaguinha, a vila ali, a entrada da Baía de São Vicente, ela não é tão protegida quanto a de Santos, quanto o nosso centro histórico de Santos, que você entra pela Barra, né, até subir no Canal do Porto, até as proximidades do centro. Então, você tem uma proteção natural ali que você não tem em São Vicente. Isso é um fator primordial que vai ser decisivo na hora que Santos vai começar a florescer comercialmente, em detrimento da vila de São Vicente. Nós temos uma localização mais resguardada, além disso um calado mais fundo que permite a atracação de navios maiores. Esse é um dos pontos. Segundo, nós temos em 1542 um maremoto, tsunami, né? A gente não sabe ao certo na historiografia, mas temos um evento adverso na região da Vila de São Vicente que vai destruir a vila original e vai dar início a uma decadência também dessa vila. Com esse maremoto, algumas das principais famílias que estão estabelecidas ali, de portugueses, vão aos poucos se transferindo pro Enguaguaçu, que nada mais do que o nome indígena dado para a região onde foi fundada a futura Vila de Santos, né? A região do Centro Histórico de Santos. E o que significa esse nome Enguaguaçu, né? Primeiro de tudo, o que significa e o que ele explica, o que ele delimita com esse nome, né? Enguaguaçu, nós temos dois significados para esse nome, né? Vou tirar um pouquinho agora aqui a apresentação. Tirar um pouco a apresentação aqui. Nós temos dois significados para esse nome, né? O primeiro, dado lá no século XVIII ainda pelo Frei Gaspar da Madre de Deus, que significa pilão grande. E o mesmo Frei Gaspar, no seu livro Memórias para a Capitania de São Vicente, ele explica que esse Enguaguaçu era dado pelos indígenas, era um nome dado pelos indígenas, para designar a região da Barra de Santos, mais ou menos dos Outeirinhos, onde hoje ali para quem não sabe um pouquinho mais, para quem não é de Santos, né, ou quem é de Santos, principalmente ali a região da Catraia, ali, um pouquinho antes do mercado municipal, até a região do Valongo. Só que esse nome não é também